Esse é mais um episódio do podcast do Método Stephanie Rich. Eu sou a Stephanie Rich, profissional de educação física, fisioterapeuta e uma entusiasta do movimento. Hoje eu estou aqui com meu amigo do colégio, André Posse, médico, cirurgião vascular, endovascular, especialista em cirurgias minimamente invasivas. Dé, tô tão feliz que você tá aqui. Obrigada. Eu também. É um prazer enorme estar aqui com você e poder, aprender um pouco, compartilhar um pouco do que eu vivo na minha profissão. Tudo isso que você sabe, né, querido? Então, existe essa divisão na cirurgia vascular, né? A cirurgia vascular é tradicional e a endovascular é uma evolução, né? E aí faz parte da tendência da medicina, que é da cirurgia minimamente invasiva. Isso já vem lá das cirurgias por vídeo que já são feitas, por exemplo, fazer hérnia ou vesícula por vídeo. Na cirurgia endovascular a gente não usa o vídeo, a gente usa a radiação, né? O raio-x, para poder visualizar dentro da circulação. Então a cirurgia minimamente invasiva é isso, são cirurgias que não tem uma importância menor e um impacto menor, mas a gente consegue fazer por orifícios pequenos entrando na circulação. E isso propicia um trauma cirúrgico menor e, consequentemente, uma recuperação melhor do paciente. Mais rápida, né? É incrível como a tecnologia traz esse benefício para as pessoas, né? E é hoje que a gente vai discutir muito aqui. Eu sou um entusiasta da tecnologia na medicina, eu gosto muito de todas as evoluções que ela traz pra gente, né? Se a gente não conseguir fazer essa mudança, né, porque com que as pessoas tenham essa claridade, depende muito da gente conversar sobre esse assunto. Com certeza, gente. É o nosso dever, assim, como profissionais envolvidos na saúde, né? Que eu não gosto nem de falar de profissionais de saúde, porque hoje a saúde a gente tem uma visão multidisciplinar. Então tem profissionais que não são diretamente da área da saúde e que têm uma importância enorme, né? Sem dúvida. Bom, eu vou começar hoje com uma pergunta que eu vou ler na íntegra, porque ela é incrível. Presta atenção. Quando a gente pensa em vascular, a primeira coisa que vem à cabeça são varizes. Mas a saúde vascular é muito mais do que isso, né? Como a saúde vascular pode influenciar a qualidade de vida das mulheres com mais de 50 anos? Bom, vamos lá, né? Então, assim, vascular, ainda mais depois da pandemia, todo mundo só pensa assim, não, vascular é trombose, né? Trombose, aí você coloca no Google, né? Trombose e aparece, você vai morrer. Mas, assim, não é bem isso, né? Então, assim, o cirurgião vascular, ele é um profissional que ele cuida de 3 sistemas, basicamente, que são os encanamentos do nosso corpo, né? Então, a circulação arterial, que é o sistema responsável por levar o sangue com oxigênio e nutrientes do coração até o nosso dedão do pé. O sistema venoso, que é o sistema que traz o sangue de volta para ele poder ser oxigenado, filtrado e poder voltar à circulação arterial de novo. E o sistema linfático, que ele ficou muito evidente agora, nos últimos anos, pelo diagnóstico, pelo descobrimento, né? Porque, na verdade, não é descobrimento, é a identificação de uma doença que chama lipedema. Tá? Isso daí a gente vai falar mais adiante, mas é um assunto também bem atual. Então, o cirurgião vascular, ele cuida desses 3 sistemas, né? Então, as varizes... já clareia muito a ideia das pessoas, né? As varizes, que é uma coisa que é muito prevalente, né? 30% da população mundial tem varizes em diferentes graus, seja vasinhos na perna estética ou úlceras venosas, né? Okay. E aí a gente tem os problemas arteriais, que é uma causa muito importante, sabendo que uma das principais causas de morte no mundo atual são as doenças cardiovasculares, né? Então isso incide infarto, AVC, amputação de membro por falta de circulação, isquemia dos órgãos da barriga, né, que é obstrução das artérias. Tudo isso é fruto da aterosclerose. Sim. E o sistema linfático é onde acontece a erisipela, uma parte do linfedema, uma parte do lipedema, tudo isso daí. Tudo junto, né? Então, a mulher com mais de 50 anos, ela vai ter impacto em vários desses sistemas, dependendo de como foi a vida dela. Essa era a minha próxima pergunta. Quais os sinais, né? Sinais de alerta para a mulher de 50 anos? Bom, eu acho que assim, tem muitos critérios, né? Só abrindo parênteses, eu li um relato americano, uma vez que eu fui para um congresso, que falava o seguinte, que as moléstias vasculares, elas são geralmente examinadas por, em média, 3 a 4 médicos antes de chegar no especialista. Então é uma coisa assim, é muito comum o paciente ter algum problema de circulação e acharem que é dor nas costas, ele ter uma insuficiência arterial, um entupimento, uma falta de circulação na perna,
e acharem que é uma dor muscular. Então, às vezes, não diagnosticadas, essas doenças podem culminar até na perda do membro, né? Na amputação. Sim. Então, notar formigamento, mudança da coloração e da temperatura, excesso de inchaço, aparecimento de feridas, é basicamente isso que vão nortear aí a nossa investigação. Muito, muito interessante, né? E a dor também, né? A dor é uma coisa que ainda está... Nós estamos num momento que a gente está estudando muito sobre dor. E a dor, a neurociência está entrando junto, tem toda essa parte física. O que eu acho mais difícil da gente perceber é que as pessoas não entendem muito bem a dor, em especial a mulher. A mulher de 50 anos hoje, que são mais maduras, ela sente dor ao fazer exercício físico, quando ela tem um problema vascular? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que é uma coisa até metafísica a gente discutir esse negócio de dor, né? Porque a gente vê no nosso dia a dia no consultório pacientes que têm uma enorme tolerância à dor, né? Em que você vê isso e fala assim, nossa, mas como que você não veio antes? Uhum. Em contrapartida, pessoas que às vezes têm alguma patologia, alguma condição que não condicionaria uma dor tão grande, mas a pessoa se queixa bastante. Sim. Então, assim, eu acho que a gente... Falando disso da mulher, a mulher é muito condicionada a sentir dor, né? Então, assim, e ficar tudo bem, né? E ficar tudo bem. Então, assim, né? Tá fazendo uma caminhada, tem dor na panturrilha, esse é um sinal clássico de insuficiência arterial da perna. Uhum. Então, não necessariamente que seja cirúrgico, que a gente tem que desentupir, mas é válido uma avaliação, fazer um tratamento e um segmento. E você acabou me lembrando um caso clínico. No trabalho do método, a primeira consulta que a gente faz, o primeiro contato com o paciente, aluno, é uma consulta médica, como uma anamnese, né? Uma anamnese. Então, ao conversar, a gente já detecta alguns sinais que a pessoa tem a dor e ela não evidencia aquilo, né? E quando a gente faz alguns movimentos, você consegue perceber também algumas dificuldades relacionadas a essa dor. Eu, em especial, uma vez estava passando uma avaliação para uma aluna e reparei uma perna mais inchada do que a outra e mais varizes em uma perna do que a outra. E ela nunca nem tinha pensado no assunto em ir para um vascular. Então, eu acho que é importante a gente evidenciar o trabalho em conjunto para que ela tenha uma avaliação do profissional, antes, inclusive, de começar um exercício físico. Só que o profissional também tem que estar atento. Ele precisa saber identificar, né, que tem alguma coisa errada. Exatamente. Concordo 100%. 100%. Exatamente. Essa coisa da avaliação física para a gente começar a praticar exercício é muito importante, né? Sem dúvida. Legal. Bom, você tocou no assunto lipedema e eu já vou puxar porque é a trend do momento, né? Exatamente. Vamos falar disso. Assunto da moda, né? Assunto da moda. Me conta um pouco. Bom, o lipedema, né, hoje em dia, no mundo, existem alguns profissionais que se dedicaram quase que exclusivamente ao estudo e ao tratamento desse tipo dessa condição. Eu falo que eu não gosto nem de chamar de doença, porque acaba sendo uma condição da paciente, né? Então, o que é o lipedema? Né? Que, se você colocar no Google, hoje já tem bastante informação, mas o lipedema é basicamente uma distribuição desigual de gordura, principalmente nos membros superiores e inferiores, que não coincidem com o estado de trofismo da paciente. O que quer dizer isso? É aquela paciente que ela emagrece, fica com a cintura fininha, mas o braço dela e a perna e a coxa parecem de uma pessoa obesa, tá? Isso pode estar associado à dor, então a paciente pode se queixar de dor, uma dor ao toque, um incômodo bem frequente, tá? E isso traz uma perda da qualidade de vida. Então, são aquelas condições que não é um câncer, não é um tumor, não é um risco iminente de nada, mas aquilo tira a qualidade de vida e muitas vezes essa paciente tem alguns outros problemas associados, o que fica difícil de fazer o diagnóstico, tá? Então, eu percebo, às vezes, no consultório que quando a gente faz esse diagnóstico, a paciente sente até um alívio, ela fala, não, agora eu sei o que eu tenho. Por mais que seja uma doença, que na maioria dos casos o tratamento vai ser multidisciplinar. Dieta, drenagem linfática, dieta antioxidante, né? Exercício físico, fazer musculação, malhar a perna, exatamente. Tem alguma correlação lipedema e pressão alta?
Não, até que se sabe, não tem nenhuma correlação direta entre a hipertensão, né, que é a pressão alta, e o lipedema. Ótimo, ótimo. Até porque o começo do desenvolvimento do lipedema é na adolescência e na mulher jovem. Então, geralmente, você sempre pergunta para a paciente, você sempre teve a perna grossinha e tal? E geralmente ela fala assim, não, quando eu virei mocinha, quando eu menstruei, a minha perna já começou a ficar grossa e sempre foi assim, entendeu? Entendi. Então, mais ou menos o quadro é esse. Tá. E o lipedema vem associado com outras doenças ou mais para frente só que isso vai ser evidenciado? Esse é um ponto importante. É por isso que o cirurgião vascular acabou ficando com essa condição. Porque muitas vezes tem a doença venosa associada. Tá. E como o cirurgião vascular está muito habituado em fazer o diagnóstico e tratar essas doenças venosas, isso acabou ficando bem familiarizado, né? Porque assim, tem muita gente que tem receio de fazer procedimento, de fazer lipo para baixo do joelho. Acho que até a Amanda pode até falar melhor isso, né? Mas aí isso acabou ficando pro cirurgião vascular e alguns cirurgiões plásticos também fazem essa parte aí. Muito, muito bom. Agora vamos a um caso clínico. Vamos. Que a gente caso gosta. Eu gosto, é bom. Caso clínico é bom. Chegou lá no seu consultório um paciente obeso e sedentário e o médico que ele passou antes mandou ele direto fazer exercício. A minha pergunta é, a gente consegue, com a sua consulta e os exames adequados, já trocar uma ideia sobre o ponto de partida dessa pessoa? E eu tô falando de um obeso, não sobrepeso. Sim, sim. Ó, eu sempre gosto, eu acho que antes de ser cirurgião vascular, é muito clichê essa frase, né? A gente é médico, né? Então, assim, o médico, antes de tudo, ele tem que ser um bom sanitarista, como nos anos 50. Então, eu acho que todo mundo tem que estar apto, né? Em dar as instruções mínimas de bons hábitos para os seus pacientes. Isso, e é o que a gente estava falando, né? Profissionais da saúde, todos têm que ter essa concepção. Tá? Então, assim... Olhar a pessoa como, né, uma entidade, ela ali. Exatamente. E como um todo. Você tentar ver o que vai fazer bem para ela e o que você enxerga que pode corrigir, sem ter que ficar mandando o paciente passar por vários... Eu falo até para os residentes brincando que os médicos esquartejam o paciente hoje, né? Então, assim, olha, você vai passar, então o paciente é dividido. Não, né? Então, assim, o que acontece? E às vezes é aquele paciente que tem tudo e não tem nada, né? Eu passei com o cardio, com o neuro, com o endócrino, com o vascular, com o ortopedista, todo mundo falou que eu não tenho nada, mas eu tô com dor aqui e não consigo... Entendeu? Então... Vocês estão percebendo, né, a ideia. Por que o André tá aqui, né? Porque as pessoas têm que entender que elas têm que se olhar por inteiro e os profissionais que estão ao redor têm que ter essa consciência. Com certeza. A gente tem uma frase que a gente até comentou, até anotei aqui. Não podemos perder a oportunidade de falar de saúde de todo mundo, né? Para promover a saúde para todos. Isso, né? Daí é uma das diretrizes de melhoria da OMS, inclusive, né? A promoção da saúde, né? Promover como que a gente fala? Ações que promovam a saúde, né? É o que a gente está fazendo aqui. Com certeza. Bom, então varizes é 30% da população. Quais são as práticas de autocuidado que a gente pode fazer para prevenir as varizes? Então, um passo antes de tê-las. Isso é muito interessante, é uma pergunta que eu recebo no consultório, principalmente quando eu já atendi a mãe e a filha, né? Então, assim, muitas vezes vai a mãe com aquele quadro de varizes bem avançado já, ou com úlcera, e a filha mais nova, com alguns vezes ela fala assim, eu não quero ficar igual a minha mãe, o que eu tenho que fazer? Então, assim, varizes é uma doença genética, tá? 80% do quadro clínico é genético. Então, assim, é a sua suscetibilidade de ter varizes, né? Então, quem tem, geralmente, a mulher, né, que tem 2 parentes de primeiro grau com varizes, ela tem uma alta probabilidade de ter. Okay. Né? E a mulher, só por ser mulher, ela tem 3 vezes mais chance de ter varizes do que o homem por conta dos hormônios femininos, do ciclo gravídico. Então, assim, meu pai e minha mãe têm varizes muito grossas, quadro bem severo. O que eu posso fazer? Então, o que a mulher pode fazer para ela não ter varizes, praticamente isso é difícil de dizer, mas para ela minimizar
Isso. A gente consegue ter uma série de medidas. Então, assim, prática frequente de exercícios físicos é fundamental desde a juventude, manter essa rotina, tá? Não fumar, não ganhar peso. No caso da mulher, principalmente, evitar o uso de anticoncepcional oral e principalmente o injetável pela carga hormonal. Ok. Né? Múltiplas gestações também piora o quadro de varizes, mas isso também não é uma coisa que é evitável, se for do desejo da mulher, mas assim, a gente precisa saber que isso vai piorar. Em alguns casos, o uso de meia elástica, não que previna, mas melhora a queixa. Ok. E cuidar, isso que é o fundamental. Tentar cuidar quando for o momento certo. Passar antes, mesmo que seja em consulta para falar, olha, não tem nada para fazer, vamos acompanhar ano que vem. Porque depois que as varizes ficaram 30, 40 anos naquela perna, elas já estão aderidas, já teve 30 anos de inflamação daquelas veias, já teve alterações tróficas da pele, que são as manchas. Fica muito difícil da gente ter um resultado razoável depois de tratá-las, entendeu? Super, ficou muito claro. E aí já vem o meu segundo ponto do caso clínico. Quem já tem, que precisa... Como que é delimitado, ok, vamos fazer uma cirurgia, e como a gente vai fazer esse pós-operatório, relacionado ao exercício? Bom, primeiramente, né, quando você até falou do paciente, né, que é obeso, a gente precisa tentar mudar os fatores que são mutáveis antes da cirurgia. Lindo, então eu lindo. sempre... Repete que isso ficou lindo. A gente precisa tentar mudar os fatores que são mutáveis nos pacientes, se possível antes da cirurgia, para a gente poder melhorar o resultado cirúrgico. Então, o cirurgião, quando não se trata de uma urgência, de uma emergência, de uma cirurgia eletiva, cabe lembrar que não existe urgência em varizes, tá? Então, é uma cirurgia eletiva. A gente pode tentar melhorar o paciente para a gente conseguir ter a melhor performance do procedimento e do paciente no intraoperatório e no pós-operatório. Perfeito. Então, se falando de varizes, né? Hoje a gente opera com anestesia local varizes, tá? Então, não é uma cirurgia que a gente precisa ter um status cardiológico bom, o paciente precisa fazer um cateterismo. Não, a gente precisa de uma condição mínima. Mas se o paciente ele puder melhorar a condição da pele dele, né, fazendo uma hidratação diária da pele para melhorar a cicatrização, se ele fuma, ele parar de fumar, ele controlar a glicemia e ele conseguir perder peso, o intraoperatório fica mais fácil e o resultado também melhora. Ótimo. E de recuperação, hoje o tratamento de varizes com endolaser, a gente faz com uma sedação leve, anestesia local, em torno de 1 e meia de procedimento, e o paciente vai andando para casa. Perfeito. Não precisa mais ficar 15 dias de repouso, igual era com o método tradicional. Maravilha. E depois a vida pode recomeçar. A vida pode recomeçar, exercício. Eu libero para exercício depois do retorno. Dependendo do exercício, eu prefiro ver o paciente. Se é um exercício mais leve, eu até já libero o paciente no segundo, terceiro dia. Já liga para personal para combinar. Exatamente, exatamente. Ótimo, ótimo. E aquele caso, quando a pessoa já tem mais idade. Então, aqui a gente fala muito de 50 a mais, mas eu quero evidenciar um pouquinho quem cuida da mãe, quem cuida daquele paciente um pouco mais velho. Como ele pode se atentar a essa questão varizes e que a gente precisa tomar alguma decisão? Olha, quando a gente cuida, eu acho interessante que você falou isso, que me veio uma coisa, né, de 50 para mais, né? Hoje, no mundo moderno e na medicina, a gente vê pacientes de 70 anos em excelentes condições, né? Exatamente. Então, hoje em dia, o paciente com 70 anos, ele dirige, mora sozinho, joga tênis, trabalha, tem uma vida totalmente normal, o que não era comum há 40 anos atrás, né? Então, para quem cuida de alguém, né, a gente precisa ficar atento a esses sinais, porque muitas vezes o idoso, que é mais adinâmico, mais acamado, ele não vai se queixar. Ou ele se queixa toda hora, né? Então, é difícil. Então, a gente precisa... Eu costumo falar para os pacientes assim, pé de miss, né? Então, seu pé tem que ser de miss. Então, inspeciona ele todo dia, vê se não tem uma ferida, vê se não tem frieira, se não tem rachadura no pé, vê se não tem nenhuma varizes durinha, inflamada, vê se não está inchando muito o pé. Tudo isso são os sinais de alerta que a gente precisa estar atento. De quem cuida, né? Exatamente. Bom,
Um assunto que eu adoro é ir contra o cigarro. Que eu acho que também você tá aqui mundo. comigo. Todo médico, né? Todo médico, todo profissional da saúde. O paciente que fuma, ele fala assim, você também vai falar para eu parar de fumar? A gente vai falar para sempre e a gente não vai cansar, né? Com certeza. Então, me explica um pouco o que tem de... o que já foi estudado de importância de parar de fumar para uma cirurgia, por exemplo. Olha, eu acho que até, como a gente estava falando de preparar o paciente para a cirurgia, né? Eu acho que até antes, né? Como a gente falou agora, cabe a qualquer profissional de saúde orientar o seu paciente a parar de fumar, né? Então, o que se sabe, né? Que o cigarro, ele acelera muito o processo de aterosclerose, que é o crescimento das placas em toda a nossa circulação, né? Uma coisa que eu sempre falo para os pacientes, a aterosclerose é uma doença sistêmica. Então, toda a circulação do corpo vai crescer placa. Então, a gente teve um problema na perna. Então, não é que a placa só cresceu na perna, é que ali só deu problema. Igual aquelas casas antigas, sabe? Que tinha aquelas tubulações de metal que ia juntando aquele zinabre, aquele ferrugem no cano. E aí você abre a torneira, fica pingando, você fala, tá, a caixa d'água tá vazia. Não, a caixa d'água tá cheia, mas o tubo tá todo cheio de sujeira, grudado, de craca. Então, é isso, né? Então... o cigarro ele acelera muito isso, juntamente com diabetes, né? Então, assim, o paciente que é diabético, mal cuidado e fuma, ele uma hora ele vai ter um desfecho desfavorável, né? Para falar de uma maneira mais elegante. Mas, assim, para uma cirurgia, o paciente que ele é fumante, ele corre um risco muito maior de ter problemas associados à anestesia geral, à intubação, né? De ter que ficar entubado depois da cirurgia e não conseguir sair do tubo e fazer uma pneumonia associada à ventilação, acabar com traqueostomia e etc. Problemas relacionados à ventilação mecânica em si, que é perfuração do pulmão, pneumotórax. Okay. E a própria inflamação que o cigarro traz. Hoje todo mundo fala de inflamação, né? De um monte de coisa. Não come isso que é inflamatório. Muitas dessas coisas não tem fundamento. O cigarro, sim, né? Libera radicais livres, deixa tudo mais difícil, né? Então, assim, tá aí uma coisa que a gente pode mudar, né? A condição genética, o paciente não vai curar da diabetes antes da cirurgia. E quanto tempo seria ideal que ele parasse de fumar pré-cirúrgico? Olha, o ideal é quanto antes melhor, mas para aqueles pacientes que eles não conseguem, a gente pede pelo menos uma pausa de 3 meses antes e 3 meses depois. Mas aquela história, né? Como a gente estava conversando antes. Se você faz uma ação, você gera um hábito. Se você gera um hábito, depois você faz uma mudança. Sim. Então, quem fica 6 meses sem fumar... consegue tocar em frente. Exatamente. Tem uma dúvida que eu sempre recebo essa pergunta das minhas alunas, dos meus pacientes. Hoje, as mulheres estão tendo as gestações um pouco mais tarde, perto dos 40 anos, até mais. Tem alguma influência vascular nessa questão? Olha, Estê, até onde eu sei de estudo sólido, de evidência científica, a gente não teve nada de guideline falando sobre isso, okay. Sabe? Mas conhecendo o sistema e os riscos que os pacientes estão expostos, teoricamente, a gente pode presumir que o paciente mais velho, né, ele vai ter um risco um pouco maior de trombose, porque assim, a própria gestação já é um fator de risco para eventos trombóticos. Então, e o paciente, quanto mais velho, né, ele for, maior a chance. Então, eu vejo dessa maneira, que se a gente sabe das complicações que a gestação mais tardia pode ter com relação ao desenvolvimento do feto e etc., mas da parte circulatória... principalmente da parte de trombose, né? Que seria um risco um pouco maior. E acho que a gente já consegue ligar essa situação com a menopausa. Sim. Porque a menopausa, toda mulher vive isso. A gente tem... eu bato sempre na tecla aqui que tudo bem falar de menopausa, que o tudo bem é chegar bem na menopausa, sabendo tudo que pode acontecer, ou levar, né, olhar isso de outra forma. Não como um fim, e sim um processo, né? Não é, eu entrei na menopausa, minha vida acabou. Exatamente. De maneira nenhuma. É uma coisa que a gente já sabe que vai acontecer. E alguma questão de atenção no ponto vascular com a menopausa? Olha, a mulher, ela é de certa forma protegida, né? Durante
o tempo que ela menstrua para a parte cardiovascular. Tanto é que a gente vê muito mais comum homem morrendo de causa cardiovascular mais cedo do que as mulheres, né? Então, quando a mulher ela entra na menopausa, ela aumenta o risco dela cardiovascular por conta dessa mudança do ciclo hormonal dela. Sim. Então, na verdade, o cuidado eu acho que já vem de antes, para ela poder chegar nesse momento com o risco baixo, já que essa condição da menopausa ela não vai conseguir evitar. Exatamente. Ótimo. Então, é chegar lá bem, né? Exatamente. Perfeito. Agora eu tenho uma pergunta assim, né? O que o doutor André gosta de operar? Eu gosto de operar aneurisma de aorta, gosto de fazer embolizações e gosto de fazer endolaser para varizes. Agora explica tudo. Então, o que todos esses procedimentos têm em comum é pelo fato deles serem tecnologias novas e pouco invasivas, tá? A cirurgia de aneurisma de aorta, que a nossa aorta abdominal fica aqui, ó, entre o final da costela e o umbigo. A aneurisma é a dilatação desse segmento de uma artéria muito importante do nosso corpo. Essa cirurgia, a tradicional, ela foi desenvolvida há muitos anos. E é uma cirurgia que a gente ainda faz no Sistema Único de Saúde, enfim, pelas limitações do sistema. Mas é uma cirurgia que a gente precisa entubar o paciente, abrir a barriga inteira, rechaçar todas as alças intestinais, ir lá no fundo da barriga e, de fato, costurar uma prótese. Então, é uma cirurgia muito grande, muito invasiva. O paciente demora, se tudo correr muito bem e o paciente for muito bom, ele fica uma semana internado, né? Sim. Vai ter risco de hérnia, vai ter bastante dor. E é uma cirurgia que os pacientes mais idosos não são candidatos pelo risco de morrer no procedimento. Tá. A cirurgia minimamente invasiva do aneurisma da aorta, a gente faz punções nas virilhas para entrar na circulação e a gente implanta uma prótese dentro da artéria, revestindo por dentro ela. Então é uma cirurgia que tem um trauma cirúrgico infinitamente menor. E assim, a gente consegue operar um paciente de 80 anos e dar alta para ele em 24, 48 horas. Nossa. Então a cirurgia minimamente invasiva é isso. Eu gosto de falar dessa cirurgia do aneurisma de aorta, que é uma coisa que é muito elucidativa, assim, da diferença do procedimento. Sem dúvida. E pensando no paciente mesmo, né? No sofrimento todo, né? Sem dúvida. Nossa, lindo. Lindo mesmo. Bom, qual a importância do acompanhamento regular para o cirurgião vascular? Eu vou até contar a nossa história. Todo mundo sabe que eu gosto de correr, que eu sou ativa, eu faço exercícios todos os dias, se não 2 vezes por dia. E eu fui fazer uma prova de corrida e nas fotos que a gente compra das provas de corrida, a minha perna apareceu uma bolinha, assim, umas bolinhas, como se fossem varizes. Aí eu falei, meu Deus, já veio meu pai na cabeça... Nossa. Doença da circulação. Sua avó tinha muitas varizes, não sei o que, ainda bem que você faz exercício, não sei, ia ter muita... Falei, cheguei lá no André, gente, e falei, vim aqui porque meu problema tá aqui. E só mostrei a foto. Explica um pouquinho, André, como é essa questão. Isso é uma coisa interessante, né? A gente tinha tocado antes nos pontos de alerta, né? Quando eu devo procurar o cirurgião vascular? Essa é uma coisa que é relativamente moderna, né? Que veio com esse boom aí do tratamento estético, de varizes e etc. Então, assim, você notou um abaulamento, uma alteração, você não sabia o que era, e você já tinha visto em algum lugar falando que esse abaulamento pode ser varizes, da sua experiência de vida, de alguma coisa que você viu, e aí você procurou o profissional vascular. Né? Eu fui lá perguntar para quem entende, né? Eu entendo de muitas coisas, mas não disso. Né? Por sorte, é uma coisa que a gente chama de hérnia muscular, né? Que é uma falha da aponeurose, que é aquela camadinha mais rígida que tem em cima do músculo, que eu falo para os pacientes que é a capa do filé mignon, aquela capa branca ali. A gente tem algumas falhas às vezes, principalmente paciente magro, atleta, né? E aí o músculo, quando a gente contrai, ele sai para fora naquele buraquinho e volta. Então isso, muito frequentemente, é confundido com varizes e é um diagnóstico diferencial que a gente tem que fazer. Eu fiquei depois me achando, porque eu tenho isso, porque eu treino muito exatamente, bem. Exatamente. E aí, bom. Assim, mas de check-up, eu acho que ou quando você encontra alguma coisa errada,
ou quando você tem algum fator de risco importante na família, né? E aí a gente faz o check-up vascular dirigido mais para a idade do paciente e para aquela condição que ele nos trouxe. Assim como você cuida da minha mãe, cuida de mim, né? Cada um o seu... Exatamente. Del, tô muito feliz que você veio aqui. Eu também. Eu queria dizer que você tá aqui porque eu acho que você trabalha de verdade. Você não tem como não sentir o amor que você coloca no seu trabalho. Isso no consultório, quando eu te esbarrei no hospital várias vezes, quando você já sabe de todo o beabá. E eu acho que isso é importante ser mostrado, tá? Parabéns. Muito obrigado. Não muda, porque as pessoas precisam, o mundo precisa de gente assim, de verdade. Obrigada, viu? Com certeza, com certeza. Pessoal, a gente está chegando ao fim de mais um podcast do Método Stephanie Rich, mas eu quero que você deixe uma mensagem para as mulheres que nos assistiram, porque elas têm que ouvir de um médico de verdade. Olha, eu acho que a gente está num tempo em que as coisas mudam bastante, os conceitos mudam, né? A mulher está assumindo cada dia um papel mais novo, mais importante, né? Esse negócio todo do empoderamento. E a mulher está se tornando chefe de família, CEO de empresa. E eu acho que, muitas vezes, aquela mulher antiga que era dona de casa e a mulher que é trabalhadora hoje, dona de si, poderosa, eu acho que o que tem em comum é que assim, a gente não pode se ocultar, sabe? A gente não pode esquecer da gente. A mulher tem que cuidar de si. Eu acho que a mulher ela tem um papel no mundo, na natureza, que é uma coisa que é insubstituível. Então, ela precisa olhar para si, cuidar. Hoje, como a gente falou, a gente tem opções pouco invasivas para tratar de diversos problemas. Eu acho que a mulher precisa saber disso e poder desfrutar disso para ela continuar nessa jornada dela cada vez mais autônoma. Maravilhoso. Sem mais. Obrigada.